Olá, pessoal do quarto ano da cidade de Peró. Eu espero que vocês estejam bem, como sempre eu falo, né? E para a gente dar continuidade à nossa sequência didática 2, né? Vamos continuar com os nossos amigos lá na Bienal de Livros. Lembra? Bienal do Livro. Então, agora a gente está começando a aula 3. Abra seu livro, faça os exercícios e vamos que vamos. Vamos relembrar a aula 2 primeiro. Sempre eu gosto de fazer isso. Por quê? Né? Para a gente continuar aqui, porque um assunto está ligado no outro. Então, lá na aula 2, nós falamos sobre os dias de lançamento dos livros. O que são lançamentos de títulos de livro? Os dias que o livro ele é começado a vender, ser vendido, tá? Então, o autor finalizou, né? Quem escreveu o livro, foi lá para a gráfica, imprimiram, e aí vai ser o primeiro dia que está vendendo esse livro. E nessa feira de livro aí, teve vários dias que teve muitos livros que estavam sendo lançados, tá certo? E na aula 2, era para vocês fazerem alguns cálculos aí, alguns mentalmente. O que é mentalmente? Aqui, ó, na mente. Tá certo? Tinha essa tabela. Agora aqui, olha, quantos lançamentos aconteceram nos 4 dias da Bienal? Coloquei a resposta para vocês lá, já tá a correção. Aqui também, tá? No dia 17, os lançamentos ocorreram em 2 salões. Lembra que a gente fez as contas e tal? Então, vamos lá. E aqui, por último, era para você elaborar. O que é elaborar? Fazer, montar, criar um problema que tenha solução, né, meu povo? Porque não adianta vocês fazerem um problema, criarem um problema que não tenha solução. Pelo menos na matemática não pode acontecer isso. Então, que era pessoal também. Você vai corrigir essa atividade com a sua professora ou seu professor, ok? Bom, bora para a aula 3. Um gráfico que registra os lançamentos de livro. Então, na aula 2, nós olhamos a tabela, tá? Lá, aquela placa, na verdade, que estava lá as informações. Agora, né, era um painel, né? Então, agora aqui tem um outro painel, só que as informações estão de uma forma diferente aí. Está em forma de gráfico. E os gráficos, eles podem ser desta forma que vocês estão olhando aí no livro, que é o gráficos de barra. Também tem aquele gráfico que é com as linhas, tá? Também tem o gráfico que se chama gráfico de setores, que é aquele gráfico redondo, círculo, que parece uma pizza, que vai colocando assim a parte, fatiando, né? Aí a quantidade de cada coisa que vai estar demonstrando nos gráficos, tá certo? Então, para vocês entenderem o que é gráfico, é algo que está sendo representado, uma quantidade de alguma coisa, em forma de desenho, tá? Nesse caso aqui, o desenho são as barrinhas. Então, são gráficos com as barras. Cadê a câmera aqui? As barras. Aqui, ó. E aqui do lado tem uma escala. O que é escala? Uma sequência de números que são as medidas, tá? Embaixo são as informações do que está sendo medido, o que está sendo contado. Então, aqui também, olha, são as datas ou o que é. Às vezes, aqui está diferente também, dependendo do que esteja falando o gráfico, tá certo? Então, vamos lá. Em outro painel, eles observaram um gráfico de colunas, né? Com os números totais do lançamento de livros. Então, observe. O que é observar? Olhem o gráfico.
você também e responda as questões. Meu povo, até aqui, quarto ano, não está pedindo, não está assim perguntando nada, só está mandando a gente observar, olhar o gráfico. Então vamos olhar, vamos obedecer. Lançamento, o título desse gráfico, aqui ó, o nome desse gráfico, sobre o que ele está fazendo, falando, contando, lançamento de livro durante a Bienal, tá? Tem que ter um porquê, né? O que é esse gráfico? Está falando sobre o quê? Então, já tem uma informação aí. Aqui, olha, ao lado, nessa escala que eu falei para vocês, está escrito, ó, quantidade, ó, tá assim, ó, na vertical aí. Quantidade. Quantidade do quê? Né? Quantidade. Vocês entenderam? Quantidade, só tá falando quantidade. Meu povo do quarto ano, se o gráfico está falando de lançamentos de livros durante a Bienal, então a quantidade é do quê? De lançamentos de livros durante a Bienal. Aqui, olha, lá no comecinho dessa medida aí, ó, é zero. Zero, como se não tivesse lançado nenhum livro. Agora, o próximo chegou a 10 livros, 20 livros, 30 livros, 40 livros, aqui, ó. A flechinha aqui, 50 livros e 60 livros. Ok? Agora aqui embaixo estão os dias. No dia 15 de outubro, tá aqui, olha, uma medida, uma representação, que pode ser em barra, que também se chama coluna, tá? Lembre da nossa coluna. Então, tá? Coluna. Sempre na vertical, ó. Uma dica para vocês. Ah, professora, eu sempre confundo vertical com horizontal. E eu inventei uma dica aí, ó, que é assim. Você vai olhar vertical, não é o V? O V, não são dois assim, para cima? Então, quando é vertical, é sempre assim. E horizontal, começa com H. O H não tem um tracinho no meio, assim? Então, quando nós falamos horizontalmente, ou horizontal, ou está na horizontal, é deitado. Quando falamos vertical, ó, em pé, ok? Então, lembrem dessa dica que vocês não esquecerão mais o que é, como é horizontal e vertical, ok? E o gráfico de colunas ou gráfico de barras, ele também pode ser na horizontal, mas aqui está na vertical, ok, meu povo? E cada barrinha dessa, cada coluna dessa, representa um dia da semana que foi feito aí esses lançamentos, tá certo? Geralmente, quando tem esses gráficos, embaixo está escrito a fonte. O que é fonte? Da onde veio, da onde tiraram essas informações. Nesse caso aqui, foi quem organizou a Bienal, organização da Bienal. Então, são pessoas responsáveis pelo evento, e aí eles conseguiram saber, né, essas informações e colocar aí toda em forma de desenho para a gente, ok? Então, vamos lá. Em que dia houve a maior frequência de lançamentos? Olha aqui, ó. Lembra que eu falei que aqui ao lado está uma escala, uma quantidade de livros. Então, quanto mais alto, maior, né? Aqui, ó. Se a escala for desse jeito, né? Não são todos iguais, tá bom? Então, observem. Observem e pensem. Meu querido povo do quarto ano, eu gosto muito, muito, muito de dar aula para o quarto ano. B. Em que dia houve a segunda maior frequência? Então, teve um dia que teve mais.
E teve um dia que está quase empatado com esse dia aí. O segundo dia que teve aí a maior frequência. Que dia será, hein? Só olhar, hein? É só olhar. O bom é que não tem muito segredo, né? O gráfico, ele tá ali. A gente olha as informações e já entende. Se a pessoa souber o que é gráfico, né? Se ela souber interpretar esse gráfico. Então vai facilitar muito a vida dela. Ok, meu povo? C. A próxima pergunta aí de vocês. Observando o gráfico, olhando, é possível dizer que a diferença, guarda essa palavra, do número de lançamentos entre os dias 17 e os dias 18 é maior que 10? Vixe, professor, agora bananou tudo. Então está aqui, ó. Comente com o professor ou a professora como você chegou a essa resposta. Então, eu vou te dar esta ajudinha aqui, né? Que eu faço esse trabalho aqui, né? Essa ajudinha. Mas quem vai fazer a correção, quem vai te ajudar aí vai ser o professor ou a professora da sala, ok? Se ela explicar de uma outra forma, siga o que ela vai falar. Se ele ou ela, né, pode ser professor. Então, aqui para tirar uma dúvida ou outra, ok? Então, vamos lá. Primeiro, você vai observar o dia 17 e o dia 18. Achar aqui, ó, dia 17 e dia 18. Aí, você vai pensar, quanto mais ou menos aí, olha, vai ser no dia 17? Quantos lançamentos aí foram feitos mais ou menos no dia 18? Será que essa diferença, o que é diferença? Tá igual? Não tá igual. Eles estão na mesma altura? Então, a diferença é a partir do momento que aqui, olha, sobe a mais do que este, é onde está a diferença. Porque vocês concordam comigo, se os dois estivessem do mesmo tamanho, seria a mesma quantidade, seriam iguais. Só que o que é a diferença é o que passou. Ok? Então, será que essa diferença, quanto passou aí a mais, né? É maior que 10? É 1 a mais? É 2 a mais? 3 a mais? 11 a mais? 15 a mais? Não sei. Observem. Observem e respondam e pensem, né? Vamos lá? Também, né? A organização aqui, a Bienal, mesma coisa, o mesmo gráfico, certo? E vamos para a correção, então? Sim ou não? Sim. Se você não fez ou não deu tempo de fazer ainda, para o vídeo. Para tudo, tá? Vai lá, toma uma água, respira, abra o seu livro, faça as atividades, tá? E depois você volta aqui tranquilamente para você corrigir, ok? Mas primeiro você vai ter que fazer, porque não tem como você corrigir algo que não esteja feito, né? Aí não vai ser correção, vai ser copiação. E copiação não ajuda muito na aprendizagem, na aprendição, né? Então, meu povo, se não fez, para aqui, vai lá fazer, depois volta. Combinado? Então vamos lá. Em que dia houve a maior frequência de lançamentos? Aqui, ó. Que dia que tá maior a nossa barrinha aqui, a nossa coluna? No dia 17 de outubro. Fácil, né? Eu achei. A segunda pergunta, qual era a resposta? Em que dia houve a segunda maior frequência de lançamentos? Bom, se a maior
foi a 17, no dia 17, qual é a outra que está quase também lá? A segunda maior frequência foi dia 16. Porque olha aqui, ó. Está aqui, ó. Em segundo lugar aqui, ó. Primeiro chegou lá. Aqui, tá? Aqui é o terceiro. E esse aqui, ó, é o mais baixinho. Então, teve menos lançamento aqui. Certo, meu povo? É isso. O gráfico, ele mostra pra gente as informações que estavam lá escritas. Mas aqui está em forma de desenho. E quando o ser aprende, aí fica muito fácil. Tá certo? E por que eu falo ser? Porque eu não posso falar só criança, né? Porque tem muito adulto que também está aprendendo. Então, qualquer pessoa que esteja aprendendo, a hora que ela perceber como faz o gráfico, como é o segredo aí, ó. Aí, meu filho, pode saber que todo gráfico ela vai conseguir entender. Tá certo? Observando o gráfico. Eita, nós não observando de novo. Então, vocês entenderam, gente, que para vocês saber as informações de um gráfico, entender o gráfico, você tem que observar o gráfico. E o que é observar o gráfico? Ó, olhar, analisar. Não adianta você só olhou aqui rapidinho, não sei fazer, não entendi nada. Não adianta, meu povo do quarto ano. Vocês que estão bem grandes já, né? Quarto, quinto ano, não tem nem o que ficar brigando aí para fazer lição, não. Então, observem o gráfico. Olhem para o gráfico. Né? Fiquem ali, ó, apreciando o gráfico. Para você entendê-lo. Porque senão, não vai dar certo. É possível, observando, né? Observando o gráfico, é possível dizer que a diferença do número, lembra da diferença que eu falei? De lançamento entre os dias 17 e 18 é maior que 10? Será que só observando? Olha, vamos lá. Eu fiz um negócio aqui para ajudar vocês, caso alguém não tenha entendido ainda, certo? Se no dia 17 passou aqui, ó, passou da linha dos 50, porque se tivesse certinha nessa linha de 50, seriam 50 lançamentos, mas não é 50. Olha aqui, ó, passou um pouquinho, ó. Então, assim, é um pouquinho a mais que 50, tá? Já no dia 18, ele chegou no 40, mas ele passou, ó, do 30. Ou seja, ele está mais que 30, mas só que também está menos que 40. Então, ele está quase chegando no 40. Tá? Então, aqui está o número exato. Escrito não, né? Colocando aqui, ó, não está aqui no gráfico certinho, ó, 41, 42, 43, as linhas certinho. Do 40, ele já vai na escala de 10. Então, ele vai de 10 em 10. Tá, meu povo? Então, meus amores, ó, olhem aqui. Seu gráfico passou um pouquinho do 50, não pode ser 59 também, né? Porque passou só um pouquinho. Entendeu? E aqui, ó. E esse que nem chegou no 40, ó, tá quase chegando, mas não chegou. Também não pode ser 41, porque 41 seria aqui, ó. Aliás, o 31, desculpa. Ó, ele não chegou no 40, então também não pode ser 39. Porque, olha, não chegou lá. Tá quase lá. Também não pode ser 31, porque, olha, passou bastante do 31. Passou? Passou. Para você fazer essa comparação, eu coloquei para vocês aquela parte lá da aula 2. Lembra que eu falei que era para vocês guardarem ela, que nós iríamos usá-la? Então,
Aqui, ó. Estas informações são as mesmas desta, só que em formatos diferentes. Uma é uma tabela e a outra é o gráfico. Então, aqui, olha, o gráfico com os dias e aqui a tabela com os dias. No dia 15, foram 32 lançamentos, meu povo. Ó, dia 15, passou um pouquinho do 30, ó. Não chegou lá no 40, tá um pouquinho só. Então, 32. Combinado? Aqui, ó, dia 16, 45 lançamentos. Cadê o dia 16? Aqui, ó. Olha, chegou no 50? Chegou, ficou bem pertinho do 40? Também não, ficou na metade. 45? Se a escala de 10 em 10, 5 não é metade de 10? Então ficou na metade aqui, ó. Na metade da linha. Se a gente colocasse aqui, ó, uma linha, ficaria bem na metade, ó. Observem aqui. 45. Ok? Bom, no dia 17, passou dos 50. Passou muito? Não, não passou muito. Não tá quase lá nos 60. Olha aqui, ó. E pelo desenho dá pra gente ver. Aqui, ó, 50, 52. Passou um pouquinho. Não tá lá no 59, tá no 52. E no dia 18, 38 lançamentos. Ou seja, passou do 30, aqui, ó. Passou do 30, mas não chegou no 40. Quase chegou, quase, né? Então, 38, olha. Para você analisar isso aqui, você confirmar, na verdade, a sua análise, você pode olhar a sua tabela também, tá certo? E voltando à pergunta lá, a diferença do 17 para o 18 é maior que 10? Aqui, ó. No dia 17 foi 52 lançamentos, tá lá em cima. E no dia 18, 38. Então, assim. De 38 para 52, dá mais ou dá menos que 10? Pensa aí e responde juntamente com o seu professor ou com a sua professora. Combinado, meu povo? Então, é isso. Beijo para todos vocês do quarto ano e até mais.